Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. E o Neumann já está aqui com a gente para começar a semana, mas de olho num assunto que fechou a semana, né? É o cangaço no Senado, Neumann? Bom dia. No mínimo, capanga, né? Capanga, né? No mínimo. No mínimo. Cangaceiro, talvez. No mínimo, capanga. Bom dia, Raíssa Mabac. Bom dia, Alessandra Romano. Bom dia, Neumann. Bom dia, Afrânio Vanderlei. Oi. Bom dia, Ana Paula Niederauer. Bom dia, Paula Marinho. Bom dia, ouvinte da Rádio Estadão, que quer saber tudo. Ele não quer saber metade, não quer saber só um lado. Ele quer saber de toda a verdade. Então vamos falar dos capangas lá do Senado. Que andaram fazendo um servicinho, né? O Estadão traz hoje uma entrevista exclusiva com o delator da história da Polícia Legislativa, Paulo Igor Bosco da Silva. O Paulo Igor Bosco da Silva trouxe uma conexão com o passado, né? Ele trouxe a informação de que foi feito uma varredura de grampos telefônicos na casa do ex-senador, ex-presidente da República, ex-presidente do Senado, Zé Sarney. Isso lembra que em 2009 houve um grande escândalo denunciado pelo Estadão, ganhou o prêmio ESSO, principal prêmio de reportagem com isso, que foi o escândalo dos atos secretos. Né? O Sarney perpetrou vários atos secretos. E pelo que acontece agora, nós vemos que a impunidade, por exemplo, quem foi punido pelos atos secretos do Sarney? O Sarney não é mais senador, mas isso aí não é punição, né? Não vamos acreditar nessa história de que não se candidatar ou perder uma eleição significa uma punição da justiça. Não. Como não há punição, o crime se repete. Ou seja, a não punição, a impunidade é a tradução mais correta da negativa daquela história de que o crime não compensa. O crime pode compensar. Tanto é que nós temos agora um fato gravíssimo, gravíssimo. A Polícia Federal, por ordem do juiz Valisney Oliveira, da 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, do Distrito Federal, prendeu 4 agentes da Polícia Judiciária e manteve um preso, Paulo Ricardo Araújo Carvalho, e soltou os outros 3. Porque esses 3 colaboraram com a polícia e contaram tudo, né? Acontece o seguinte, depois desse episódio, o Renan Calheiros apareceu batendo com o bastão, né? O seu bastão de comandante na mesa. Ah, é? O bastão? O bastão. Não foi o bastião, foi o bastão. O bastão. Olha, hoje eu ainda vou falar do Kid Vigarista. Hein? Ah, sim. Do Dick Vigarista. Hein? Do Dick Vigarista. Dick Vigarista. Isso. O chefe desse que deu a gargalhada aí, que é o nosso querido Rabugento ou Muttley. Rabugento, vulgo Muttley, que é o nome em inglês. Pois bem, voltando aqui ao comentário, meu caro amigo Einstein. Então, a repetição do crime 7 anos depois. Aliás, o Renan, há 7 anos, é investigado por uma história de sustentar uma amante com a qual teve um filho, com dinheiro de empreiteira, no caso a Mendes Júnior, lá de Minas, e com a desculpa de que ele tinha uma boiada voadora, semelhante à desculpa do Pisciani, Sim. Né? Mais recente, os bois do Pisciani, né? Pois bem, os bois frios do Pisciani, né? Porque eram sem notas fiscais para poder possibilitar o Caixa 2. Pisciani, quando se fala Pisciani, são 3. É o ministro do Esporte, o Leonardo, o presidente da Assembleia, que é o pai, o Jorge, e o
e o irmão Rafael, que é deputado estadual. É secretário. E é secretário lá do Paes, Eduardo Paes. Do prefeito do Rio, o secretário de governo do Eduardo Paes. Pois é, então, o crime compensa, essa é a história do... Primeiro porque essa história, o Heisen, deixa muita dúvida no ar, né? Por exemplo, para que serve a Polícia Legislativa? A Polícia Legislativa, não, isso é constitucional, diz o Renan. Peraí, a Polícia Legislativa o que é? A Polícia Legislativa é para cuidar de portaria. Quem entra, quem sai, para evitar que grupos possam bagunçar dentro do Congresso, para proteger fisicamente parlamentares no Congresso. Isso não inclui visitas pagas pelo contribuinte em seus estados de origem para evitar grampos judiciais autorizados pela Justiça para grampear. Porque a existência de 17 maletas, ninguém tem 17 maletas, essas maletas são caríssimas. Mais bem equipada que a Polícia Federal até. A Polícia Federal não tem esse número de maletas e eu tenho informações muito seguras, dadas por gente muito responsável da Polícia Federal, que essas maletas não servem para varredura, nem muito menos para localização ambiental, para fazer grampo de conversa. O agente policial que me contou essa história me mostrou um aparelho, o que faz isso, que eles estão dizendo que estão fazendo com a maleta, é um aparelho do tamanho de uma caixa de fósforos e que custa R$1.000, entendeu? Não é essa maleta é caríssima. Por que a Polícia Judicial tem uma maleta para grampear? Eu só vejo dois objetivos. O primeiro é para fazer chantagem. É isso? Será que o pessoal lá gosta disso? Por que outro motivo você pode ter para ter uma maleta para grampear? Será que eles se prestam? Grampear telefones. E a segunda, o segundo motivo é revoguem-se as disposições em contrário. Não tem outro. Olha, esse tal de Pedrão, ele tem uma história meio nebulosa, né? Que ele teria sido demitido pelo Renan, mas voltou depois, mostrando uma força, que ele é muito arrogante, que ele se comporta como poucos senadores se comportam em matéria de arrogância, né? Agora, a coisa é tão confusa e tão nebulosa que apareceu o seguinte: o Collor negou. A informação que eu tenho é o seguinte: os verdadeiros chefões dos capangas são 3. Edson Lobão, que tem o privilégio de ter o próprio filho como suplente atuando no Senado. Zé Sarney, que segundo o Paulo Igor Bosco da Silva, que é o informante da Polícia Federal nesse caso, em entrevista exclusiva ao Estadão, disse que foi secreto, né, o pedido para fazer. E, por fim, o presidente Renan Calheiros. Tem uma figura secundária que eu gostaria de chamar a atenção, porque ela fez uma confissão de um crime, né, de que usou dinheiro público, usou o salário, gente assalariado, funcionário público, para fazer varredura com maletas caríssimas pagas pelo contribuinte na casa dela em Curitiba. Depois, ela disse isso numa entrevista coletiva, depois de ter sido avisada publicamente de que é ré por uso de propina da Petrobras em sua campanha. Ela mostrou um ofício para o Renan Calheiros, que só posso entender como uma tentativa de delação pública do Renan, um ofício para o Renan pedindo para fazer um crime, e que para mim, ela considerou isso a prova da inocência dela, e eu considero a prova do crime. O ofício é a prova do crime. O ofício dela, exibido numa entrevista coletiva, é a prova do crime. É assim mais ou menos, Heisen, como se um ladrão, para provar sua inocência, levasse a nota fiscal do pé de cabra com o qual ela arrombou a porta. Sim. É como se um assassino apresentasse o porte da arma, a autorização de usar a arma, como prova de inocência do assassinato. Quer dizer, então esse caso é um caso muito claro. Eu só estou estranhando a pouca repercussão que ele está tendo. O Estadão deu manchete, deu 3 páginas, mas a Folha deu uma cozinhada assim, tal. O Globo também. Não vejo assim colunistas muito importantes da imprensa tratando. E esse caso eu acho, sinceramente, que é o caso mais grave que aconteceu nos últimos anos, que é uma descoberta gravíssima
que tem um grupo de cangaceiros chefiados pelo cangaceiro-chefe de Muricy, Alagoas, dentro do Senado, dentro do Congresso Nacional, usando a independência dos poderes como pretexto para obstruir a justiça, desafiar a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, as instituições republicanas. Não tem nada a ver, muita gente boa está falando de invasão do Senado, não houve invasão do Senado, e isso tudo pode estar sendo usado, inclusive, como pretexto para outro assunto que nós vamos tratar aqui, que é a tentativa de atenuar os efeitos duros da Operação Lava Jato. Eu quero também comentar, lamentando muito e criticando muito o silêncio de Michel Temer sobre isso. É um silêncio suspeito. Diz que ele chamou o ministro da Justiça para conversar, mas ninguém soube o quê. O polícia da Justiça, nesse caso, eu que sou o maior crítico dele aqui, reconheço que teve a posição certa, dando força ao Leandro Daello, o diretor da Polícia Federal no caso, porque é quem tem razão. Eu gostaria de ouvir a voz maviosa. É mesmo? De Gleisi Hoffmann. Maviosa, você falou com V? Viosa. Ah, bom. Viosa. Tá. Agora você sabe que em português, né, V e B pode ser mabiosa, pode ser um F também, um F. Eu pensei no F, que é F. Só na caixa, Fran e Vanderlei. Eu fiquei preocupada em relação à segurança da casa, à segurança do apartamento e solicitei a possibilidade do Senado de fazer essa varredura eletrônica. Não teve nenhum motivo de obstrução, não teve nenhum motivo de impedir qualquer ação policial. Até porque foi feita após uma ação, após uma investigação e foi feita formalmente, ou seja, através de um ofício meu dirigido ao presidente da casa. Não é fofa? Bom dia, direto ao assunto e vamos em frente que atrás vem gente.